aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos dias. Vinde a mim, ó pecador, está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Mais uma oportunidade maravilhosa que temos de louvar ao Senhor. Então convido você a desde já se desligar completamente de todo este mundo natural, este mundo terreno. Se desligar de tudo para que você assim consiga oferecer o melhor louvor, a melhor adoração ao nosso Deus, que é digno e merecedor de muito mais. Tem cuidado de cada um de nós, tem guardado as nossas vidas, verdadeiramente tem estado conosco em tempos difíceis, o qual nós estamos vivendo, mas a mão protetora, a graça do Senhor tem estado a cada um de nós. Então, convido você a desde já fechar os teus olhos. É um momento de adoração, é um momento de louvor. Então fecha os teus olhos, eleva os teus pensamentos aos céus, fala com Deus, agradeça por cada minuto, por cada instante. Agradeça por você poder estar ouvindo, por você poder enxergar, por você poder falar. Agradeça a Ele por tudo que tem acontecido na tua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus parentes, por todos estarem bem. Agradeça a Ele. Altíssimo Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças pela tua misericórdia, te damos graças pelo teu amor, te damos graças pela tua fidelidade, te damos graças, Senhor, por ter nos escolhido, meu Pai. Senhor, meu Deus, e completado a tua obra em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos, ó Pai, de uma noite como essa estar adorando o Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos uma noite como essa, Pai, de estarmos bendizendo o teu santo nome, Pai. Estarmos abrindo os nossos lábios em adoração ao Senhor. Estamos reconhecendo que só o Senhor é Deus, digno e merecedor de honra, de glória, de louvor e de adoração e de muito mais. E queremos, meu Pai, fazer desse momento de adoração os melhores momentos, Pai. Queremos fazer, ó Pai, desses minutos os melhores minutos, ó Deus, para oferecer o melhor para o Senhor. Recebe, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que a nossa adoração, meu Pai, ela possa fluir, ela possa chegar até diante do Senhor, e o Senhor, meu Pai, recebendo a nossa adoração, possa abrir os céus e derramar da tua graça, da tua presença sobre cada um de nós. Pai querido, entregamos tudo nas tuas mãos. Recebe, porque cada louvor, cada adoração, cada glória, toda honra é tudo para o Senhor, que é digno e merecedor de muito mais. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Perto quer estar cada vez mais do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória é tua, Senhor. Aleluia. Perto quer estar. Aleluia. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim queremos te ofertar, meu Pai. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, eu amigo me tornei. Tu declare bem forte: te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importa, Pai, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Toda honra, toda glória é Tua, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois pra Si maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, eu quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que nós já ganhamos em Ti, Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Seu amigo me tornei. declare bem forte nessa noite. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor, Jesus. Nós viemos aqui nesta noite unicamente para Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para Te louvar, nós estamos aqui para Te exaltar, nós estamos aqui para bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Ah, Senhor, pelo maior presente que o Senhor nos deu, ó Pai, que é a salvação de nossa alma. Pai querido, pelo Senhor, Pai, ter dado o melhor, ofertou o melhor para cada um de nós, ó Deus. E nós também estamos aqui nessa noite, nesse momento de adoração, para ofertar o melhor para o Senhor também, meu Deus. Porque nós reconhecemos, ó Pai, reconhecemos que tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é maravilhoso, e é tudo por amor a nós, ó Deus. Aleluia, venha o Senhor. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória, Pai, é somente a Ti. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Venha, Senhor, minha vida oferecer uma oferta de amor e sacrifício.
veio, Senhor, minha vida oferecer. Veio, Senhor, minha vida oferecer. Aleluia. Como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida somente a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, Senhor. O teu querer, faça, Senhor, faça o que está em teu coração. Que a cada dia, Senhor, a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Pai. Estar ao seu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Mais uma vez, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Que esse possa ser o meu prazer, que esse possa ser o teu prazer. Adorar o Senhor em espírito e em verdade, louvar este Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso, que tem cuidado de cada um de nós, que tem guardado, tem zelado de cada uma de nossas vidas. Só Ele é digno e merecedor de muito mais, de muito mais, de muito mais. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Motivo de alegria, meus amados, de estar mais uma vez na casa do Senhor para poder glorificar, exaltar e bendizer o nome dEle, o nome santo e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio que vocês estão aí na live, adorando a Deus, já louvaram a Deus através do louvor, adoraram ao Senhor através do louvor. Agora nós vamos estar nos alimentando da palavra. Mas antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma oração com você nesta noite. Amém? Da maneira que você está aí, eleve seus pensamentos aos céus, ao trono de Deus, e vamos orar a Deus. Soberano Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, por mais este dia, Senhor, a qual o Senhor esteve com as tuas mãos sobre as nossas vidas, nos guardando, nos abençoando, nos livrando, Senhor, de todo mal. Graças te dou, ó Deus, porque o Senhor guardou, Senhor, a minha casa, guardou, Senhor, a casa dos meus irmãos, nos livrou, Senhor, ó Pai amado, de todo mal, Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, por esse privilégio, Senhor,
de estarmos, ó Pai amado, mais uma vez na Tua presença, reconhecendo que só o Senhor é Deus e não há outro Senhor além do Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir neste momento que o Senhor visita, Senhor, ó Pai amado, o lar do meu irmão, a casa do meu irmão, que o Senhor entra, Senhor, com a sua providência, Senhor, ó Pai amado, derramando, Senhor, da Tua unção de cura, que o Senhor, ó Pai amado, toca, Senhor, onde houver enfermidade, Senhor. Ó Pai amado, que venha haver a cura. Toca, Senhor, nestes ossos, toca neste coração, neste pulmão, neste rim. Senhor, tira, Senhor, esta enxaqueca, Senhor, ó Pai amado. Opera, Senhor, o Teu milagre nesta noite, ó Deus. Pai amado, este irmão, Senhor, ó Pai amado, que está, Senhor, ó Pai amado, de quarentena, Senhor, que está, Senhor, ó Pai amado, em isolamento, ó Deus, que o Senhor, ó Pai amado, venha, Senhor, ó Pai amado, derramar a Tua unção de cura, Senhor, e dissipar, Senhor, ó Pai amado, este vírus, ó Deus, que tem, Senhor, ó Pai amado, causado enfermidades, mortes, ó Pai amado, neste mundo, nesta terra, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, ó Pai amado, nesta noite, a Tua proteção sobre a vida, Senhor, ó Pai amado, dos Teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Glórias a Deus. Gostaria de falar um pouco com os irmãos nesta noite, algo que Deus colocou em meu coração. Eu estava meditando nesses dias a respeito do sacrifício de Abraão. Quando Deus chega para Abraão e põe ele à prova. A palavra de Deus se encontra lá em Gênesis capítulo 22. Deus prova a Abraão. Mas um ponto que eu quero refletir com você nesta noite é que, independente do seu problema, independente da sua situação, tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que cuida de mim, tem um Deus que em todo momento Ele não perdeu o controle da situação, tem um Deus que em todo momento Ele está com os seus olhos olhando para você e te ajudando nos momentos difíceis. Nunca esqueça que Jesus, Ele nunca esqueceu de você. Como a palavra do Senhor disse, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que alimentou, todavia, diz o Senhor, jamais esquecerei. Jamais Deus te abandonará. Amém? E aqui no capítulo de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: depois dessas coisas, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus moços, e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi ao lugar que Deus lhe ordenara. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aleluia. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele, depois
a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para amolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Aleluia. Enquanto não me negaste o filho, o seu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso sobre os chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até hoje, dá de dizer até hoje, no monte do Senhor proverá. Então do céu se bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse-lhe: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, enquanto fizeste isso e não negaste o teu único filho, que me deveras ter, abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como a estrela dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram a Berseba, onde fixou sua residência. Aleluia, amados. Ficou um pouco enrolado para ler por causa do... Estou sem o par de óculos, né? A palavra do Senhor, ela nos diz aqui que Deus coloca à prova Abraão. Abraão, todos já conhecem a história. Mas quando nós lemos essa palavra, logo nos vem na memória o sacrifício, o maior sacrifício feito no mundo, pela humanidade, que foi o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. A palavra lá se encontra em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi uma das maiores provas de amor, porque Abraão amava Isaque. Ele estava entregando ali tudo que ele amava. Deus fala aqui no versículo 1, no versículo 2, acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Então logo não vem na mente essa passagem, e não tem como falar sobre Deus, não tem como falar de Deus sem apresentar a Jesus Cristo, sem apresentar Jesus, que foi o seu Filho, a qual Ele se entregou para que nos resgatasse do pecado, para que fôssemos pagos pelo seu sacrifício, feito naquela cruz do Calvário. Jesus, Ele se entregou à morte de cruz. Ele não olhou para as circunstâncias, para a dificuldade, Ele sabia que Ele precisava resgatar este povo, esta humanidade, que necessitava de um novo recomeço, para que Deus pudesse escrever uma nova história. Então nos vem à mente essa passagem de Jesus, quando nós lemos essa mensagem de Abraão sendo provado, entregando seu filho em sacrifício vivo.
Mas Deus chama também, como chamou Abraão, no capítulo 12, a palavra de Deus diz assim, que Deus ele faz uma promessa para Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E lá eu engrandecerei o seu nome, farei de você uma bênção. Aleluia, louvado seja Deus. Assim Deus nos chamou também, como chamou Abraão. Só que Deus nos chamou através de Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, tomamos a nossa cruz e o seguimos. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8 nos diz, no versículo 31 diz assim que diremos, pois, a estas coisas, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou à morte, morte de cruz. Juntamente com ele não teremos todas essas coisas? Então Jesus, quando nós o reconhecemos como Senhor, quando nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós começamos a viver uma nova vida, uma nova história. Deus transforma as nossas vidas e começamos a viver uma vida de paz, de alegria, não a paz que o mundo dá, não uma alegria momentânea, mas uma alegria eterna, uma alegria que sabemos que o Senhor virá para buscar a sua igreja, que nós temos vida eterna, como nós acabamos de ler neste momento. Aleluia, Ele se entregou naquela cruz para que nós tenhamos vidas e vida eterna. Aleluia, e nós recebemos esse convite. O que diremos a essas coisas? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua necessidade, mas uma coisa eu sei, que você tem a promessa. Abraão, ele recebeu a promessa. A palavra de Deus nos diz que quando Deus chama Abraão, ele estava na sua casa, na casa do seu pai, era um homem que possuía muitos bens, era um homem que tinha muitas posses, muitos empregados, servos ali em seu nome, mas ele deixou a sua parentela, ele deixou a sua casa para obedecer a um chamado de Deus. Da mesma maneira nós temos feito, da mesma maneira você tem feito. Você tem aceitado o convite de Deus, você tem ouvido a voz do Senhor, e você tem andado, aleluia, nos caminhos do Senhor, como obediência. Glórias a Deus. E Abraão ali, ele recebe esta promessa e ele continua. Eu não sei, como eu tenho falado, não sei qual é a sua necessidade, qual é aquilo que você está buscando, mas uma coisa eu sei, que você tem promessa, e que você é mais do que vencedor. Um irmão costumava dizer aqui: ei, você não está entendendo o que eu estou falando, você não está entendendo o que eu estou dizendo, você é mais, muito mais do que vencedor. Aleluia, glórias a Deus, porque você é uma bênção. E Abraão ali, já no capítulo 15, ele recebe uma promessa de Deus, uma nova promessa. E a palavra de Deus diz que Abraão, ele sai, ele vai com a sua esposa e com o seu sobrinho Ló, sem direção nenhuma. Ele não pergunta para onde que ele tem que ir, ele não pergunta se no caminho vai ter perigo, ele não pergunta se ele vai passar necessidade no caminho, ele só olha para a promessa de Deus. Aleluia, que você continue olhando para a promessa, que você continue olhando para Jesus, que nós continuemos olhando para Jesus, que Ele é o único, aleluia, Ele é o único caminho, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Glórias a Deus.
E ele não questionou a Deus, ele não perguntou endereço, ele não perguntou qual lugar que ele ia, ele apenas obedeceu. Muitas vezes nós queremos questionar por que está acontecendo tal coisa, muitas vezes nós paramos até no meio do caminho para poder questionar a Deus. Quando algo começa a dar errado, nós achamos que Deus nos abandonou. Quando nós olhamos para a vida de Abraão e a sua caminhada, aleluia, nós vemos um homem de fé. Nós vemos um homem que ele abandona tudo para obedecer à voz do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E Abraão aqui, ele, no versículo 15, a palavra do Senhor, no capítulo 15, Deus novamente faz uma promessa para Abraão. Deus lhe promete um filho. Aleluia, todos conhecem já a história, que é Isaac, a qual nós estamos falando nesta noite. E Abraão, ele chega para Deus e questiona, ele fala: mas Senhor, eu já sou velho, minha esposa já até esqueceu das mulheres. Mas Abraão olhou para quem estava fazendo a promessa. Ei, não tire seus olhos de Jesus. Não tire seus olhos da promessa. Aleluia. Aquela promessa que se entregou em meu lugar, que se entregou em seu lugar, para que hoje nós tenhamos vidas e vida em abundância. Glória a Deus. Para que hoje nós possamos ter vida eterna. Aleluia. Não se esqueça da promessa de Deus. E de longe, muitas vezes nós paramos e começamos a questionar, nós começamos a querer parar, a querer desistir, a olhar para trás. Aleluia, mas eu tenho algo para dizer nesta noite para você. Deus está contigo nesta caminhada. Não pare agora. Você chegou tão longe, você chegou até aqui, para querer largar tudo, para querer desistir, para querer abandonar os caminhos do Senhor. Você não pode parar, você precisa continuar no caminho. Deus irá suprir as suas necessidades, aleluia, glórias a Deus. Deus irá cuidar de você, irá cuidar da sua família. Continua apenas no caminho, você precisa continuar no caminho. Não pare, continua neste caminho. Abraão, a Bíblia nos diz que ele levantou cedo, ele levantou de madrugada, e ele preparou. A Bíblia nos conta que ele preparou ali o jumento, que era o seu transporte. Ele preparou, chamou os moços, chamou a Isaac, seu filho. Ele pegou a lenha, rachou a lenha, preparou tudo para o holocausto, tudo para o sacrifício. Aleluia, glória a Deus. E ali ele levantou cedo. A Bíblia não fala, ele não comentou com ninguém, ele não falou com ninguém a respeito do que ele ia fazer. A Bíblia não relata que ele comentou com a sua esposa, porque ele estava debaixo da promessa de Deus. Aleluia. Você está debaixo da promessa de Deus, é você e Deus. Apenas obedeça, apenas continue na caminhada. A Bíblia relata aqui que ao terceiro dia, no versículo 3, aleluia, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar
que Deus lhe havia ordenado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os seus olhos, viu o lugar de longe. Aleluia. Foram 3 dias, irmãos. 3 dias de caminhada. Tem até um louvor a respeito dessa passagem na Bíblia, entre a fé e a razão. Abraão, ele caminhou por 3 dias. Agora imagino eu, conjecturando na minha mente, tentando passar para você um pouco do meu raciocínio, não sei como será o seu raciocínio, mas imagina um pai, aleluia, tendo seu filho. Abraão aqui, ele não podia ter filhos. Ele já era avançado de dias, a sua esposa já era esquecida dos costumes das mulheres, a palavra de Deus nos diz. E Deus lhe faz esta promessa de lhe dar um filho, ele tem esse filho. E chega na hora, Deus pede para ele o filho a quem ele ama. Aleluia. Imagino eu que a cabeça, os pensamentos de Abraão, como ele ficou passando, em cada caminhada, olhando para o filho, pensando ele, meu filho, em mente, sem comentar com o filho, estamos a caminho, e será a última vez que nós vamos nos ver. Meu filho, a promessa durou pouco tempo, a promessa está terminando, meu filho. Imagino eu conjecturando a vida deste homem, nesses 3 dias de caminhada, sem contar um dia anterior, que ele já levantou de madrugada, então foi uma noite anterior, ele imaginando a dor que este homem sentiu, de entregar o seu filho. Quando eu olho para essa mensagem, eu lembro, como eu disse nesse momento, do sacrifício de Jesus, da compaixão de Deus para conosco, de entregar tudo o que Ele tem, para nos salvar, para que hoje nós pudéssemos estar na presença dEle, pois a palavra de Deus nos diz que o homem havia se destituído, tirado da presença de Deus, longe da presença de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, aleluia, hoje nós temos acesso ao Pai. O véu ele foi rasgado. Hoje nós podemos adorar, nós podemos clamar ao Senhor. Hoje nós podemos levantar louvores, levantar clamor ao Senhor, adorando em espírito e em verdade. Mas este homem aqui, Abraão, ele está vendo a promessa dele indo embora. Ele está vendo a promessa dele, que ele recebeu, que demorou anos, quando Deus fez a promessa para ele, quando Deus pediu para ele sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, quando ele fez esse convite. 75 anos, com 90 anos, Deus faz a promessa para ele, mas com 100 anos é que a promessa vem. Ele espera todos esses anos, irmão, 25 anos, para receber a promessa. Para alguns anos depois, ele ter que entregar a promessa. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. É difícil, irmãos, quando nós estamos apegados às coisas, quando nós estamos apegados as situações, quando nós estamos
olhando somente para nós, e não olhando para Deus, olhando somente para as coisas que Deus nos fez, para o melhor que Deus nos fez, e esquecemos às vezes de agradecer, esquecemos às vezes de entregar diante de Deus aquilo que Ele tem nos dado. Porque olhamos para o nosso ego, para o nosso próprio eu. Queremos, sabe, ficar no nosso mundo, queremos estar somente ali, fixado num ponto, sem só eu, e esquecemos muitas vezes de Deus. Só recebendo a promessa, recebendo a promessa, recebendo a promessa. Aleluia. Mas na hora de entregar a promessa, mas na hora de adorar aquele que deu a promessa, mas na hora de louvar aquele a quem fez a promessa, nós não olhamos. Mas Abraão, aqui, imagino eu que ele pensou, falou: Senhor, como pode, meu Deus? Tanto tempo esperando pela essa promessa, e o Senhor me pede essa promessa, mas eu vou. E a palavra de Deus, ela nos diz que, e chegando lá, tendo andado 3 dias de angústias, 3 dias, imagino eu, de dores. Eu não sei quantos dias você tem andado na presença do Senhor, pensando nos seus problemas, pensando nas suas dificuldades. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus está contigo, aleluia. Ele vai suprir essas suas necessidades, Ele vai estender as suas mãos, Ele vai te dar a vitória, glória a Deus. Foram esses 3 dias, Abraão, seu filho e seus servos, andando por aquele caminho. Mas de longe ele vê o monte, e ele diz para os moços: pode ficar aí vocês e o jumento, eu e o moço, eu e o meu filho, nós vamos ali adorar, e logo voltaremos para junto de vocês. Abraão, ele já colocou a sua fé à prova. Abraão, pela segunda vez, ele declara com a sua própria voz: eu e o moço subiremos e adoraremos, e depois voltaremos para vocês. Ele sabia que Deus iria dar um escape. Ele sabia que Deus não deixaria, não tomaria dele a promessa. Ele sabia que Deus iria cumprir a promessa a qual ele prometeu há anos atrás. Aleluia. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Talvez você tenha esquecido das promessas que Jesus te fez, das promessas que tem nesta palavra do Senhor, a qual nos diz Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aleluia. Jesus, ele fez um convite para você, falando que ele te aliviaria, que ele tomaria todo o seu jugo. Esta é uma promessa, não se esqueça desta promessa. Glórias a Deus. Talvez você esqueceu da promessa que Jesus te disse, que Jesus nos disse através dessa palavra, que se nós crêssemos, nós veríamos a glória de Deus. Naquela situação a qual Marta e Maria se encontravam, a qual seu irmão Lázaro havia morrido,
aquele desespero, aquela angústia. Faziam quantos dias que aquele homem havia morrido? Quantos dias? Aquela mulher disse: eu sei, Senhor, mas já fazem 4 dias que o meu irmão morreu. Jesus respondeu: se você crer, você verá a glória de Deus. Eu não sei o que você tem esquecido. Eu não sei se você ainda se lembra das promessas que Deus fez para você neste altar, através, aleluia, do profeta do Senhor, através da palavra do Senhor, através da oração, da resposta de Deus a uma oração que você pediu ao Senhor. Não esquece da promessa, não esqueça da promessa. Aleluia. Abraão, ele olhou para trás, ele olhou para as promessas que Deus fez, no capítulo 12, dizendo que faria dele uma grande nação, e por causa dele, muitas pessoas na terra seriam abençoadas. A palavra de Deus nos diz assim, que ele ia abençoar quem o abençoava e amaldiçoaria quem o amaldiçoava. Ele ia ser uma bênção. Abraão lembrou dessas palavras do Senhor, dessas promessas do Senhor. Lembre-se da promessa que Deus fez para você. Tem muitas promessas de Deus para nossas vidas. Nós não podemos olhar para as nossas dificuldades, nós não podemos olhar para as nossas situações, pelas condições a qual nós estamos enfrentando. Eu sei que está difícil esta pandemia, eu sei que está difícil, falta de emprego, eu sei que está difícil as coisas, irmãos. Mas Jesus, Ele é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Talvez você esteja angustiado por alguma situação. Ei, Deus é o seu refúgio. Deus é o seu refúgio. Não esqueça desta promessa. Não esqueça da promessa que Ele fez para você, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu. E nós vamos vencer. Você é um vencedor, você é uma vencedora do Senhor. Aleluia. E Abraão, ele olhou e falou: não, Deus fez a promessa para mim. Eu sou abençoado. De mim será abençoado toda a nação desta terra. Agora Deus me fez uma promessa, me deu um filho. Eu sem poder ter filho, minha esposa sem poder ter filhos. E eu recebi esta promessa. Não, eu vou fazer o que Deus está mandando. E chegando lá durante esses 3 dias, ele olhando para o monte, ele olha e vê, pega, sobe, e no meio do caminho, da subida até chegar ao lugar do holocausto, até chegar onde eles montariam o altar do Senhor para o sacrifício, Isaac pergunta: pai? Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. Ele fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o sacrifício, onde está o cordeiro? E Abraão, acredito eu, que olhando para os olhos do filho, ele não responde com um olhar triste, irmãos. Ele não responde com um olhar de tristeza nos olhos, porque ele passou a noite, ele passou esses 3 dias, lembrando da promessa.
Ele falou com autoridade. Ele falou com autoridade ao seu filho: Deus proverá. Eu quero te dizer nesta noite a palavra de vitória para a sua vida. Deus proverá na sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus proverá. Aleluia. Deus é contigo. Somente olhe para a promessa. Somente olhe para o que Deus prometeu para você. Aleluia. Os dias são maus, os dias são difíceis, as situações são precárias, mas Deus proverá. Aleluia. Deus proverá o melhor para a sua vida. Glórias a Deus. Não é motivo da gente parar no meio do caminho, não é motivo da gente desanimar, não é motivo da gente olhar para trás, vendo só as coisas que estão acontecendo ruins. É momento de olhar sim, levantar o altar a Deus, um altar de sacrifício, lembrando de todas as coisas, de todos os livramentos que Deus nos deu, todas as bênçãos que Deus nos deu, todos os milagres que Deus fez nas nossas vidas. Este é o momento de olhar para isso e lembrar da promessa que Jesus fez, que Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Precisamos olhar para a promessa, aquela promessa que se entregou naquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo por você, para que você não pare, para que você continue. Aleluia! Essa é a promessa que Jesus fez. Aleluia! Essa é a promessa que nós vivemos, aguardando a vinda de Cristo, aguardando o troar das trombetas, aguardando o Senhor nos chamar. Aleluia! Não é motivo de parar, não é motivo. Abraão, ele andou esses 3 dias, ele não desanimou, ele não parou e voltou para trás. Abraão não desistiu, porque ele tinha uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor. Deus tem uma aliança contigo. Aleluia. Deus já deu o melhor dele para nossas vidas. Jesus Cristo. Aleluia, o nosso Senhor. Não é motivo, irmãos, de parar. Glórias a Deus. Não é motivo de olhar para as dificuldades. Eu acredito que a minha imaginação, não sei, talvez seja o meu jeito de olhar a situação do mundo, a minha visão. Tem gente que tem uma visão bem mais ampla, tem gente que minha visão talvez é um pouco curta. Eu me lembro que quando, alguns anos atrás, quando eu era adolescente ainda, hoje eu não sei se existe a bengala, que é o pão comprido. Eu lembro que a situação era difícil, irmãos, para um pai de família. Eu lembro que a situação era difícil para um pai de família que trabalhava, colocar o pão na mesa todos os dias. E se ele tivesse mais filhos, era mais difícil ainda. E eu lembro que uma bengala em casa era 3 irmãos, 3 homens, minha mãe e meu pai. Meu pai não comia tanto, minha mãe só beliscava. Por quê? Para poder deixar para a gente. Mas uma bengala era para durar 2 dias, irmãos. Era de manhã e à tarde. Essa era a dificuldade de antigamente. Os dias estão maus, as coisas estão acontecendo. Hoje nós estamos vendo que o dinheiro, o sacrifício, o pão está difícil hoje conseguir. Hoje as coisas são mais difíceis para se comprar. Hoje nós temos que ter mais cautela, mais sabedoria. Temos que pedir para Deus sabedoria. Com que vamos gastar
como gastarmos o nosso dinheiro. Hoje as coisas estão caminhando igual antigamente, irmãos. Mas uma coisa eu digo para você, que pode voltar o tempo de trás, pode ir adiantar o tempo da frente, mas uma coisa eu lembro, irmãos, da onde que eu vim e para onde que eu vou. Da onde que eu vim, de um mundo, irmãos, aleluia, de uma vida pecaminosa, uma vida que não agradava a Deus, de uma vida que só eu e Deus, sabe, muitas vezes, eu nem gosto muito, porque isso para mim não é testemunho, de ficar falando muitas coisas, mas há muitas coisas que, sabe, é até envergonhoso, irmãos, a gente falar. Mas eu sei, irmão, eu lembro desta promessa, eu lembro da onde que eu vim, eu lembro para onde que eu vou, para os braços do Pai. Você precisa lembrar desta promessa, você precisa lembrar da onde você saiu e para onde você vai. Você precisa lembrar o Deus a qual você serviu, o Deus a qual você serve, aleluia. Você precisa lembrar, aleluia, da onde você estava e aonde você está hoje, glórias a Deus. O que Deus tem feito na sua vida? Eu escutei um jovem dizendo, hoje não deu nem para me falar com ele, mas eu vou pegar ele para conversar. Ele disse assim: eu acho que Deus esqueceu de mim, mãe. Oh, Jesus, Deus não se esquece de ninguém, somos nós que esquecemos de Deus. Somos nós que deixamos Deus, somos nós que esquecemos a promessa, somos nós que esquecemos a promessa que Deus fez, enviando o seu Filho, aleluia, se entregando naquela cruz, aleluia, para que hoje nós pudéssemos andar no caminho que Jesus disse lá em João 14:6, dizendo assim, que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Esta é a promessa que Deus nos fez. Abraão olhou para o sacrifício e ele falou para aquele jovem, ele falou para o seu filho: Deus proverá para si um cordeiro, Deus proverá para si um sacrifício. Aleluia, glórias a Deus. Deus proverá na sua vida, irmãos. Deus tem provido na minha vida. Deus tem provido na vida dos meus irmãos. Quantos têm sido testemunho, irmãos, que Deus tem operado neste lugar? Quantos são os pedidos de oração e Deus tem respondido para a glória de Deus? Aleluia, o nome de Deus, de Jesus tem sido glorificado, aleluia, pois Deus tem sido fiel, irmãos. Deus tem sido fiel nas nossas vidas. Nós não podemos parar no caminho e questionar, nós não podemos parar na caminhada, nós temos que continuar no caminho, olhando para Ele. Aleluia, não pare, meus irmãos, continue. Gostaria de, neste momento, que você fechasse os seus olhos e orasse comigo neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, graças eu te dou, Senhor, por esta palavra, Senhor, por saber que o Senhor tem cuidado de nós, por saber, Senhor, ó Pai amado, aleluia, que o Senhor, ó Pai amado, proverá o melhor, Senhor, para os teus filhos, que o Senhor, ó Pai amado, aleluia, Senhor, dará, Senhor, ó Pai amado, a vitória para os teus filhos. Senhor, se houver, Senhor, alguém angustiado, triste, abatido, Senhor, ó Pai amado, querendo parar no meio do caminho, meu Deus, Abraão, Senhor, foi provado, e ele, Senhor, ó Pai amado, mostrou a sua fé.
Que o Senhor aumente a fé do meu irmão. Que o Senhor aumente a fé da minha irmã. Que o Senhor aumente a fé, Senhor, desta pessoa, Senhor. Pai amado, para que ela possa caminhar, Senhor, só mais um pouquinho. Que ela possa caminhar, Senhor, só mais um pouquinho, pois o Senhor já está às portas, ó Deus. Pai, sustenta este meu irmão, sustenta essa minha irmã. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o Senhor é conosco e o Senhor proverá, assim como o Senhor fez, ó Deus, na vida, Senhor, ó Pai amado, de Abraão e de Isaque. Assim eu creio, Senhor, que o Senhor irá fazer na vida, Senhor, ó Pai amado, dos meus irmãos e da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Levante as suas mãos para os céus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a igreja hoje e para todos sempre, e todos digam amém. Glórias a Deus. Deus proverá, irmãos.